Você é uma pessoa que tem fé em Deus e acredita nele? Se você é uma dessas pessoas, assim como eu, sabe o quanto ele é poderoso. Então, por que alguns famosos resolveram desafiarem Deus e passando a estranha impressão para nós de que eles não acreditavam muito na existência de Deus? Mas eu disse que eles não acreditavam? Sim, porque existiram alguns famosos que desafiaram Deus e que sofreram as consequências por conta disso. E hoje você verá no Adversos alguns desses famosos que desafiaram Deus, mas que possivelmente sofreram um grande castigo irreversível por conta desse desafio. Acho que a grande maioria das pessoas desse mundo, digamos 99,9%, já ouviram falarem de John Lennon, um grande músico que também fez parte da banda Os Beatles. Mas não estamos aqui para falar da carreira de ninguém, embora a gente respeite muito. Estamos aqui para falar do desafio a Deus, onde John Lennon daria uma entrevista a uma revista americana e disse as seguintes palavras: abrem aspas. O cristianismo vai se acabar, vai se escolher, desaparecer. Eu não preciso discutir isso. Estou certo? E continuou: Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Fecham aspas. Não demoraria muito para, após dizer isso, John Lennon receber 5 tiros de um fã fissurado e assim acabar morrendo. E por isso, muitas pessoas levantam a suspeita que tudo isso aconteceu por conta desse desafio a Deus. E esse era para ser um presidente que o Brasil iria ter. Ele se chamava Tancredo Neves. No ano de 1985, a vitória estava praticamente garantida para Tancredo Neves, que estava confiante. E talvez essa confiança toda lhe faria dizer algumas palavras que não foram bem legais. Pelo menos muitas pessoas acreditam que Deus teria entendido dessa forma. E tudo isso por conta de 500 votos. Tancredo Neves acreditava que se tivesse esses 500 votos, a presidência estava completamente garantida. E as palavras que Tancredo Neves disse foram essas. Abrem aspas. Se eu conseguir os 500 votos, nem Deus me tira da presidência. Fecham aspas. Não sabemos se foram detalhadamente essas palavras que Tancredo Neves disse, mas se não foram essas palavras em detalhes, as palavras que foram usadas por ele eram muito próximas a essas. Tancredo Neves conseguiu os 500 votos, mas antes que ele pudesse sentar na cadeira presidencial do Brasil, acabou falecendo devido a uma infecção, na qual demorou muito para iniciar um tratamento. E muitas pessoas acreditam que ele teria falecido por conta daquelas palavras de desafio a Deus. E por conta disso, não teria conseguido tomado posse da presidência do país. Outro astro da música agora brasileira, que muita gente deve ter escutado falar, foi Cazuza. Quando vivo, fazia diversos shows. Inclusive, acabou fazendo um certo dia um show no Canecão, lá no Rio de Janeiro. Show que estava completamente lotado. Como eram de costume
os shows de Cazuza. E foi exatamente nesse show que Cazuza diria algo impressionante, que muitos religiosos acreditam que ele teria perdido sua vida por conta disso. Naquele dia, Cazuza segurava o cigarro de maconha na mão. E em um certo momento, Cazuza deu um trago naquele cigarro de maconha. Mas não foi só isso que ele fez. Além de dar um trago, ele também iria dizer as seguintes palavras. Abrem aspas. Deus, essa é pra você. Fecham aspas. A história de Cazuza, todos já devem saber. O sofrimento que teve até a sua morte. Pois Cazuza sofreu com o vírus da AIDS e acabou morrendo por infecção generalizada. Teria sido também por ter desafiado Deus. O que aconteceu com Marilyn Monroe foi tão impressionante que fez com que as pessoas acreditassem firmemente que ela jamais deveria ter desafiado Deus, já que após receber uma visita de um pregador do Evangelho, onde o servo de Deus disse que estava ali a mando do Espírito Santo para pregar a palavra para Marilyn. Ela chegou até ouvir a mensagem do Evangelho, porém, ela iria dizer algo surpreendente após isso. Que foram essas palavras? Abrem aspas. Não preciso de seu Jesus. Fecham aspas. E dispensaria o rapaz logo em seguida. O pior de tudo é que uma semana após esse acontecimento, Marilyn seria encontrada morta em seu apartamento. A princípio, suspeita de suicídio. Mas devido a esse acontecimento, que muitas pessoas acreditam que teria sido por conta de um desafio que ela fez a Deus. Desafio esse usado através dessas palavras. Esse grande músico se chamava Bon Scott. Ele era vocalista da grande banda chamada AC/DC. E no ano de 1979, um fato intrigante em uma música chamaria a atenção das pessoas, pois em uma parte da composição havia um desafio a Deus. Foi o que muita gente acabou entendendo. E o que dizia nesse trecho da música são essas palavras, abrem aspas. Não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na alta estrada para o inferno. Fecham aspas. Uma música que era cantada por ele no ano de 1979. No ano seguinte, Bon Scott seria encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. Impressionante, não é verdade? E um caso muito famoso, que ficou conhecido como um grande desafio a Deus, foi do Titanic, a grande navegação afundada. Sua construção era perfeita para aquela época. Aparentemente, um navio seguro, onde as pessoas poderiam se sentirem confortadas, sendo assim o maior navio e o mais seguro que já existiu naquela época. Isso para o construtor, que no dia em que o navio iria entrar em alto mar, esse construtor seria entrevistado por uma repórter, que logo faria uma pergunta para o construtor do Titanic, que seria essa. Abrem aspas. O que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente à segurança de seu navio? Fecham aspas. Aquele construtor foi completamente irônico na resposta e responderia à repórter dessa maneira. Abrem aspas. Nem Deus poderá afundar meu navio. Fecham aspas. Daí pra frente, todos já conhecem a história do Titanic, que acabou batendo em um iceberg e afundando algumas horas depois, matando muitas pessoas de afogamento e até por congelamento.
da água. E assim o navio foi afundado, contrariando completamente a ideia de que nem Deus afundaria o navio Titanic. Esses foram somente alguns famosos que teriam desafiado Deus e sofrido a consequência por conta disso. Mas podemos fazer uma segunda parte desse tema. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E se gostou do conteúdo, deixe seu like. E nós agradecemos profundamente se puder compartilhar esse conteúdo. Ative também o sininho de notificações para que você não fique de fora quando novos conteúdos vierem a ser postados. E não deixe de acompanhar o Adversos, pois muitos vídeos misteriosos vão continuar pintando aqui em nossa telinha.